Olá pessoal, boa tarde. No assunto operações com números naturais, agora vamos estudar, ter a ideia da divisão de números naturais, certo? Vamos ver aí a primeira ideia de divisão, que está associada a repartir igualmente, tá? Repartir igualmente as quantidades. Então, essa parte do assunto está na página 47, tá? Página 47 do nosso livro de matemática. Então, vamos ver essa ideia aí. Vamos ler esse probleminha aqui, está no livro, que diz o seguinte: o professor Clodoaldo quer repartir igualmente 84 folhas coloridas de papel celofane, tá? Celofane, entre 6 grupos de alunos. Então, ele quer dividir igualmente essa quantidade de folhas para 6 grupos. Quantas folhas cada grupo receberá? Aí a pergunta é: quantas folhas cada grupo receberá, né, nessa divisão? Então, para responder a essa pergunta, precisamos efetuar a divisão de 84 para 6. Dividir 84 de forma, tá, que fique igualmente para 6 grupos. Então, vamos fazer isso usando o algoritmo da divisão, tá, o algoritmo usual. Vamos dividir aqui 84 para 6. Então, pessoal, essa divisão, nós vamos ver no outro vídeo. Vamos identificar aqui a divisão. Olha. O número daqui, o 84, ele é chamado dividendo, tá? Dividendo. O número que é o que vai ser dividido. O número que vai ser dividido é o chamado de dividendo. O número que vai dividir o dividendo é chamado de divisor, tá? O 6 é o divisor porque ele vai dividir o dividendo, 84. Aqui, o resultado da divisão de 84 por 6 é chamado quociente. O quociente, quando perguntar o quociente da divisão, é o resultado, tá? E quando nós vamos fazendo a divisão e no final da divisão sobra 0, 0, ou se sobrar 0 ou se não sobrar nada, isso é chamado de resto. Nesse caso aqui, a nossa divisão deu resto 0. E quando o resto é 0, essa divisão é chamada de divisão exata, tá? Pois o resto deu 0. Ou seja, não sobrou nada, deu igualmente 14, tá? 14 papéis para cada grupo, tá? Então, para verificar se a divisão está correta, basta ver se 6 vezes 14 é igual a 84. Então, você pega aqui o quociente, multiplica pelo divisor e vê se dá o dividendo. Deu para entender? E de fato, 6 vezes 14 é 84 e a divisão então está correta. Perceba. Como é que a gente multiplica aqui o 6 vezes o 14? O 6 é multiplicado primeiro pela unidade 4, tá? E depois a gente vai fazendo os cálculos, vai mandando se passar de 9 unidades, né? Chegar em 10 unidades, 20 unidades, a gente joga aqui para casa das dezenas, tá? E verifica. Então, ó, 6 vezes 4 dá 24. Então, a gente coloca só 4 unidades. Como o 2 do 24 passou de 9 unidades, então vem para casa das dezenas. Né? Porque 20 representa dezenas. Então, fica 1 mais 2 das dezenas. Tá? Guarda esse 2 aqui. Agora, a gente multiplica o 6 pelo 1. Tá? O 6 apenas pelo 1. 6 vezes 1, 6 vezes uma dezena são 6 dezenas. Com mais duas que estavam aqui em cima, dá 8 dezenas. Então, 8 dezenas. Com mais 4, 84. Então, está aqui 84, que é o resultado, certo? Logo, cada grupo receberá 14 folhas de papel celofane, tá? Então, é isso, pessoal. Essa é a primeira ideia aqui, tá? De dividir, repartir igualmente, tá? Quantidades, de forma que quando der resto 0, a divisão é chamada divisão exata, ok? Espero que vocês tenham entendido e é isso.